Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, uma ótima madrugada para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao canal de Tudo Um Pouco com Deise Santos, essa que vos fala. Saudade de vocês, gente, o meu telefone tinha quebrado, aí o meu bem me deu esse que eu tô gravando, não teve nem como eu gravar para vocês o telefone que ele me deu, né? Mas é um telefone bom, né? E aí eu voltei para gravar vídeo para vocês, né? Hoje um dia maravilhoso, fresquinho, chuvoso. Hoje estou de folga, né? Trabalhei alguns dias aí corrido, mas graças a Deus hoje de folga eu vou tentar gravar uma sequência de vídeo para vocês essa semana, tá? E aí, ó, hoje é 26 de dezembro de 2024, gente. E aí o nosso Natal, eu queria passar aqui para dizer Feliz Natal para vocês. Não deu, né? O Natal passou e não deu tempo. Mas estou aqui para gravar o vídeo que eu prometi para vocês. Eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo falando como que eu venci o luto e uma experiência que eu tinha vivido ali naquela semana, né? Que eu tinha gravado o vídeo. Então, hoje eu vou contar para vocês como foi que eu venci o luto. Em primeiro lugar, eu quero dizer que em tudo na nossa vida existe um tempo determinado para todas as coisas, tá? E tudo é comandado pelo Comandante Supremo, o nosso Deus. E toda essa história começou uma madrugada de oração, orando. Aí o Senhor falou comigo, o Senhor falou algo comigo que eu fiquei me questionando e fiquei tentando assim argumentar com Deus, né? E o Senhor tinha me dito para que eu orasse, para que Ele fosse a minha força, para que Ele fosse a minha estrutura. Depois de uma madrugada descendo do monte, uma madrugada de oração, aí o Senhor foi e falou comigo. O Senhor foi e falou assim, fala para seu esposo arrumar a casa, organizar a casa, que um da casa descerá a sepultura. Aí eu disse, Senhor, o Senhor está falando para mim que um da casa vai descer a sepultura. Senhor, meu coração, tenha cuidado com o meu coração que é de carne, Senhor. E ali eu cheguei da oração, falei para o meu esposo e apresentei ao Senhor em oração a aflição, a inquietude que o meu coração ficou. E por incrível que pareça, quando eu levantei dessa oração, o meu coração estava em paz. Não existia peso, não existia conflito, não existia aflição em meu coração. Aí depois de um tempo, uns 15 dias, 20 dias depois, aí o Senhor foi e falou comigo novamente. Aí disse assim, ore para que eu seja a sua estrutura. E aí eu fiquei assim, parada no tempo. O Senhor fala muito comigo quando eu estou lavando louça, quando eu estou lavando roupa. O Senhor fala muito comigo quando eu estou dentro de casa fazendo alguma coisa, porque é o momento que a gente mais fala com Deus, né? E aí eu fiquei assim. Aí Deus tomou a dirigente do ciclo de oração e disse bem assim, o Senhor manda te dizer assim, filha, ore para que eu seja a sua estrutura. E eu comecei a orar ali. Senhor, não sei o que está por vir, mas seja a minha força, seja a minha estrutura, Senhor, seja meu lugar forte. E fui orando dessa forma. E quando foi um certo dia, o meu filho acordou tossindo. Melquisedeque era o nome dele. Ele acordou com tosse. E eu sempre fui uma mãe assim, para quem me conhece sabe, que eu sempre fui uma mãe assim. No período de férias da escola, eu levava ao médico para fazer exames de rotina, sabe? Para examinar, para ver se estava tudo certinho, tudo dentro dos conformes, tudo tranquilo. E ali, de repente, o Melqui acordou com uma tosse seca. E dessa tosse seca, levei ele ao médico, onde ele tomou antialérgico.
o doutor tinha passado para trocar tudo do quarto, colocar tudo de algodão. Apesar da gente levar uma vida muito simples, era tudo assim. Não tinha nada que não fosse. Nunca fui muito de pelúcia, dessas coisas que acumulam poeira, porque eu sou alérgica. Então, não tinha como ser por causa da casa, porque na época a casa não tinha infiltração. Eu não varro casa de vassoura, eu varro casa de pano molhado. Então não tinha como ser, só se fosse do tempo. E ali eu levei uma, levei duas, levei 3 vezes e não se descobriu qual o motivo da tosse. E quando foi um certo dia, essa tosse foi aumentando. Tosse seca, sem catarro. E eu levei ao médico uma última vez. Levei ao médico. E ali eu orava e dizia: Senhor, eu te apresento o meu filho, Senhor, que está com essa tosse seca e a gente não descobre o que é. É uma tosse que incomoda demais. E foi se passando os dias, e ali no período de 3 meses, entre o momento que o Senhor falou comigo e essa tosse, aí o Mel que foi internado. Quando ele foi internado, aí a gente descobriu o que ele tinha. Ele estava tendo choque cardíaco. Nós descobrimos isso, ele estava na UTI. E ele estava tendo choque cardíaco. E ali eu entreguei a vida dele ao Senhor. Eu disse: Senhor, assim, da mesma forma que o Senhor me deu, eu devolvo ele, eu entrego ele em tuas mãos, para que seja feito conforme o teu querer e a tua vontade. Porque o meu querer, Senhor, é que ele nem nessa UTI fique, que já saia, que a gente já vá embora para casa. E ali eu sentia um conforto muito grande, uma força muito grande, uma fortaleza muito grande ali. E ali dentro daquele hospital, eu sempre orava ali dentro do banheiro do hospital. Eu ficava acompanhando ele, nós trocávamos turnos, eu, meu esposo e minha cunhada. A gente revezava em turnos de 8 horas para tomar conta dele e da Mirelle, da caçula. E a gente revezava, ele não ficava só. E nos momentos de medicação, de exames, aí eu saía da UTI, ia para o banheiro orar. Eu orava na quina do banheiro, dentro do banheiro. Ninguém nunca entrou dentro daquele banheiro por 7 dias. No terceiro dia, eu já tinha uma agenda há muito tempo, marcada há muitos dias. Eu tinha uma agenda para ministrar num encontro de mulheres, num culto de mulheres. E aí eu não podia desmarcar, né? Que já estava com tempo, já que estava agendado esse culto. E eu fui ministrar, eu disse: Senhor, eu entrego o meu filho uma vez mais nas tuas mãos, o médico, esse hospital, e a minha cunhada que vai ficar aqui com ele, porque eu sei que se eu tiver e o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. E se eu não tiver e o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer. Da mesma forma, se o Senhor não quiser, o Senhor vai continuar sendo Deus. Orei dessa forma muito sincera e fui. Ministrei no culto de mulheres e voltei. Era uma cidade vizinha da cidade que ele estava internado, voltei. Quando eu cheguei em casa, só deu tempo de eu tirar o calçado, trocar de calçado. O hospital ligou. Seu filho, no terceiro dia, ele passou 7 dias dentro da UTI. No terceiro dia, o médico ligou e disse assim: você tem 17 minutos para você chegar aqui. Se quiser ainda encontrar ele com vida, o seu filho está falecendo. Aí a gente pegou o carro e nós fomos ali para o hospital. Quando nós chegamos ali no hospital, já tinha mais de 20 minutos, porque no trânsito, semáforo, o trânsito muito louco de cidade grande, né? E ali, quando nós chegamos na porta do hospital, Deus tomou um pastor. Aí ligou pra gente, tomou um pastor em profecia.
Aí ligou pra gente, o nosso telefone tocou, eu atendi. Quando eu atendi, era um pastor, ele falava chorando. A igreja estava em oração. O Melk, ele era bem conhecido, então era 5 estados e 2 países orando por ele. Que com 12 anos ele era uma criança missionária, então ele era muito conhecido. Pelo pessoal da igreja local, sabe? E ali, quando eu atendi esse telefone, o Senhor falava através daquele pastor, ele falava assim: não temas, eu entro dentro desse hospital com vocês, igual um leão. Não temas, porque eu sou. Como fui com Moisés, serei contigo na travessia deste mar. Aí a gente entrou. Na hora que eu entrei, o pessoal da portaria nem revistou a gente, né? E aí a gente entrou, eu e o meu esposo. Nós entramos no hospital. Quando cheguei lá, os aparelhos estavam todos apagados. Ele tinha acabado de entrar em óbito. Aí eu entrei e já tinha lá psicólogos, médicos, o pessoal da UTI que estava lá, né, assistente social do hospital ali, tudo para tentar nos amparar, né? Fazendo o melhor deles. Ainda não tinham tirado os aparelhos dele, aí quando eu entrei, eu peguei assim na mão dele e comecei a cantar para ele. Eu disse bem assim: meu filho, o seu amigo, ele mandou cantar assim para você, porque ele chamava o Espírito Santo de amigo. E ele tinha uma vida de oração. Eu digo que os meus filhos são configurados pelo Senhor, né? E ali, eu cheguei e peguei assim nos dedinhos dele, porque era o único lugar que não tinha aparelho. E comecei a cantar um hino. Eu comecei a cantar assim: sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. E cantei esse louvor para ele. Aí quando eu comecei a cantar, eu disse: olha, meu filho, não tenha medo, porque ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é contigo para te livrar, para te guardar. E não se preocupe, porque nós estamos sendo sustentados pelas mãos do Senhor. Aí quando eu disse assim, eu continuei cantando: não disse eu, há muito já, pedi, dá-se-vos-á. Aí quando eu cantei essa parte, os aparelhos ligaram, ele voltou à vida. Aí ele passou mais 4 dias conosco, num total de 7 dias. E tudo ali voltou ao normal. Aí o meu esposo chegou e disse assim: ai, que bênção, meu Deus, obrigada. A enfermeira e os médicos que ali estavam, os enfermeiros e os médicos que ali estavam, falou assim: se ele continuar na estabilidade que ele está, amanhã a gente tira ele da UTI, porque ficou tudo normal. Oxigênio, coração, pulmão, tudo estava normal. Aí quando ela disse assim, que ia tirar ele de lá, o Senhor foi e falou comigo. O Senhor disse bem assim: eu trouxe ele de volta à vida, só para que você saiba que eu sou Deus, dono da sua vida. Eu cuido de vocês, mas ele é meu. E ali eu fiquei calada, eu não falei nada, né? E ali eu só agradeci ao Senhor por mais esse tempo que o Senhor tinha nos dado. E fui para casa e a gente continuou revezando horários para tomar conta dele. No 7º dia, 12h33, o telefone tocou. Quando o meu telefone tocou, que eu atendi, eu estava orando no banheiro. Eu saí do banheiro para atender o telefone, porque para não dar eco. Era um irmão que estava com muito tempo, um ano, 10 meses mais ou menos, que a gente nem sabia como era que eles estavam. E ele ligou para mim. Ele disse assim: irmã Deise, eu estava orando. Eu estava orando quando o Senhor mandou eu falar com você, mandou eu te ligar. Ô, gente, desculpa aí o barulho, vocês sabem que a minha rua é muito barulhenta, acabou de parar um caminhão aqui na frente, ó.
E se eu for gravar dentro de casa, é mais intenso o barulho por causa da casa de lá, que a janela fica virada para lá, aí fica mais intenso o barulho, viu? Então aí vocês relevem, eu espero que dê para vocês ouvir direitinho o que eu estou falando. E ali de repente o telefone tocou, eu atendi. Quando eu atendi, aquele irmão dizia assim: o Senhor manda te dizer assim, quero provar tua fidelidade. Eu posso? Eu não respondi para o irmão porque eu não tinha força, mas eu respondi para o Senhor em espírito, com pensamento. Eu disse: pode, Senhor, só tenha cuidado com o meu coração, seja a minha força e a minha estrutura. E ali, quando eu disse pode, Senhor, era 12h33 e foi a hora do óbito. Ele faleceu naquele dia, 12h33. Quando aquele irmão ainda estava falando, ele disse assim: olha, serei contigo, não se desespere, não adore a outros deuses, porque serão uma aliança contigo na terra. E ali eu me achava, me sentia e me sinto muito imperfeita, muito indigna, sabe? De um ato de fidelidade tão grande de Deus para comigo. E ali de repente eu cheguei e fui para a UTI, desliguei o telefone quando ele terminou de falar, e eu fui entrar na UTI, fiz a higienização toda, né? Fui trocar a roupa para poder entrar na UTI, estava fechada. A porta da UTI só fecha quando há óbito, quando há algo assim. E ali eu fui. Quando eu voltei do banheiro, a porta da UTI estava fechada. Aí eu voltei e fui orar de novo. Fiz uma oração e voltei. Aí fiz a higienização, a porta já estava aberta. Eu fiz a higienização, troquei a roupa e entrei. Quando eu entrei, a doutora estava tentando se controlar. Aparentemente ela estava muito angustiada, muito aflita, muito nervosa, mas ela estava assim, tentando mostrar força, né? Eu entrei, que eu olhei para a cara dela, eu já sabia o que tinha acontecido, mas fiquei tranquila esperando ela me contar, me relatar o que aconteceu. Eu percebi que ela estava muito nervosa e ali o Senhor me deu uma força, uma estrutura muito grande. E ali eu disse assim, tinha uns aparelhos assim, uns utensílios sobre a mesa, numa bandeja, e eu dei uma olhada assim para os utensílios. Eu dei uma olhada assim para os utensílios e disse assim: doutora, não se preocupe, porque do jeito que esses utensílios é instrumento nas suas mãos, vocês são instrumento nas mãos de Deus e vocês só vão até onde o Senhor permitir que vocês vá. Não se preocupe comigo, posso ver ele? Ela disse: pode. Aí eu cheguei lá e comecei a cantar. A minha oferta ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. E eu continuei a cantar esse louvor, reconhecendo que o Senhor é grande, porque eu era estéril, não podia ter filhos. Num dia, no culto de jovens, o Senhor olhou para mim com um olhar de misericórdia e disse assim: olha, filha, eu abro a tua madre e te faço estéril, mãe de filhos, te dou um filho varão para que você saiba que eu sou Deus. Porém eu te dou, porém ele é meu. Eu te dou, mas ele é meu. Então eu já sabia, né? E ali eu comecei a cantar, agradecendo ao Senhor pelos 12 anos que ele tinha dado para o meu filho. E comecei a engrandecer o nome do Senhor, porque ele é grande. E ali o Senhor providenciou tudo. Não posso contar, não tem como contar tudo num vídeo, porque senão vai ficar muito grande. E ali, quando, com o passar dos dias, do tempo, dos tempos, dos meses, a saudade, aquele vazio muito grande, o Senhor me fez vencer o luto louvando, cantando. E
tinha um hino na época que estava muito em alta, que era aquele hino que diz assim: esse adorador já amanhece adorando, esse adorador já tem milagre esperando, esse adorador. Então eu cantava esse hino, eu soube o sentido desse hino, porque Davi, ele rompeu o luto para louvar a Deus. E no luto eu louvei ao Senhor. Eu não sei o que Davi sentiu, mas eu sei que o que eu senti foi um grito de socorro, um grito de gratidão ao Senhor pela força, pela graça, pela estrutura, porque o Senhor tinha guardado o meu filho, né? E estava livre das aflições desse mundo, sabendo que muito em breve nós vamos nos encontrar. Então, ele dorme no Senhor. E quando eu falo dorme no Senhor, esse dorme no Senhor, aí, a quem não sabe, quando nós falamos assim, é uma fala que tem no meio do povo evangélico que a gente fala com pessoas que já morreu. A gente não quer dizer que assim, meu filho morreu, já dorme no Senhor, tá? É uma expressão. Porque teve um outro vídeo que eu falei essa palavra dorme no Senhor e veio muitas pessoas me repreender no vídeo. Então, gente, isso é uma expressão, tá bom? E ali, os primeiros dias foi bem difícil, mas aí eu levantava e começava a ensaiar os hinos do departamento. O que me fez vencer o luto foi o compromisso que eu tinha com a ocupação que eu tinha com as irmãs. Eu era regente das irmãs na época. Então, assim, mesmo debilitada, mesmo sem forças, né, eu me levantei e ia. Enquanto eu estava cantando, enquanto eu estava regendo, aquela dor, ela ia sumindo, ela ia saindo, e o coração que estava pesado começava a ficar mais leve. Então o Senhor curou a dor do luto, fez ela ficar mais leve enquanto eu louvava. E quem me deu a força, a estrutura para louvar foi o próprio Deus. Então, assim, o Espírito Santo de Deus, ele nunca me deixou só. Existia momentos que, quando a saudade apertava demais, assim, eu orava e dizia assim: Senhor, permita que eu sonhe com o meu filho, só para que eu mate a saudade. E ali, no decorrer do dia, eu orava assim e logo eu esquecia. E eu sonhava com ele. Eu sonhava com ele cantando no coral, sonhava com ele regando plantas, sonhava ele num jardim muito bonito, sonhava ele como uma planta num jardim, sabe? E aquilo acalmava o meu coração. Eu venci o luto com a guia e com a ajuda do Espírito de Deus sobre a nossa vida. E aí o Senhor nos deu força, nos deu graça. Muitas pessoas iam consolar a gente, de lá saía consolado, porque o único que pode consolar de um luto é só o próprio Deus, porque não existe pessoas na terra que tenham uma palavra de sustentação, sabe, assim, de alívio, de alento, além do nosso Deus, que não, se não for guiado por Ele, não tem. E eu venci o luto cantando, eu venci o luto orando. Quando estava muito difícil de suportar, eu pedi ao Senhor para sonhar com Ele. E era um sonho que eu sonhava, eu lembro de todos os sonhos, não era sonho assim, eu conversando com Ele, não. Eu via Ele assim ao longe, sabe, cantando num coral com a sinfonia muito bonita, eram sonhos rápidos. E eu acordava com aquela dor amena, sabe? E ali o Senhor foi nos ajudando, foi nos dando graça, o Senhor foi dando estrutura, o Senhor falou com o meu esposo, porém de forma diferente, né? O Senhor usou uma missionária para falar com o meu esposo, contando a história do filho dela. E ali o Senhor foi fortalecendo, porque o Senhor, ele vai nos fortalecendo de maneiras diferentes, dependendo da personalidade de cada pessoa. E o Senhor ia fortalecendo ali a minha filha. O Senhor fortaleceu ela, batizando ela com o Espírito Santo. E ela disse que todas as vezes que ela
era renovada com o Espírito Santo, ela sentia um abraço. E naquele abraço, aquela dor ia sumindo. Então, vencemos o luto com o carinho de Deus. E a gente não se prostrou diante da tristeza, diante da situação. Como mãe, o coração ainda sangra, ainda dói, ainda chora, principalmente nas datas comemorativas, principalmente nas datas de aniversário dele, ou meu, ou Dia das Mães. Para mim é muito difícil, sabe? Parece que aconteceu ontem. E ali é muito difícil também quando eu estou muito cansada, que eu chego muito cansada do trabalho, que eu não consigo descansar. Porque quando eu chegava do trabalho muito cansada, que alguém ia me chamar, ele dizia assim: a mamãe agora não pode atender porque ela está descansando. Ele não deixava ninguém entrar, não fazia barulho mais a Mirelle para que eu pudesse descansar. O telefone tocava, ele atendia e dizia: a mamãe está dormindo, deixa eu falar com ela. Ele dizia: quando ela acordar, ela falar com você. Então, eu sinto muita falta nos momentos assim, que eu estou muito cansada, naqueles momentos comemorativos, porque ele nunca deixou passar nada em branco. Sempre tinha uma palavra de ânimo, de conforto, de alegria. E ele olhava para mim e sabia assim o que eu estava sentindo. Ele percebia o que eu estava sentindo quando ninguém percebia, sabe? E foi um período de 12 anos de grandes alegrias, de grandes bênçãos e de grande vitória. E até aqui, o Senhor, Ele tem nos alcançado e tem nos ajudado. O Senhor tem nos fortalecido em tudo isso. Então, eu venci o luto cantando. Eu venci o luto adorando. Eu venci a saudade e eu venço a saudade. Muitas vezes chorando diante do altar do Senhor. Onde é o altar do Senhor? No quarto, na pia, onde eu estiver, desde que eu me coloque na presença do Senhor e faça daquele lugar ali o meu altar de me apresentar ao Senhor. E foi assim que eu venci o luto. E eu espero que você que está passando também por essa dificuldade, por essa tristeza, por essa angústia, entregue essa angústia ao Senhor. Diga: Senhor, estou muito triste, estou muito angustiada, estou muito abatida. Senhor, me dá alento, me dá alívio. Sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso. Fale para o Senhor, sem máscaras, sem enfeites. Fale realmente o que você está pensando, o que você está sentindo, porque Deus não é insensível, tá? Ele te entende e te conhece muito bem, por dentro e por fora. Deus abençoe a sua vida de uma forma grande, de uma forma extraordinária. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha edificado a sua fé e edifique também a sua vida com Cristo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, onde eu vou falar de um outro acontecimento que aconteceu, não sobre o luto, mas algo que aconteceu de pessoas que acham que Deus se deixa escarnecer ou se deixa ser zombado. Deus abençoe, um cheiro grande do seu coração e até o próximo vídeo. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar a cada inscrito desse canal. Entra dentro do lar desta pessoa e dissipa, meu Senhor, toda angústia, toda tristeza. Senhor, tudo aquilo que ela está sentindo nesse momento, vá ao encontro dela. Ser alívio, ser refrigério, ser alento, Senhor, a alma, o coração. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro pelo mover do teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.